Aleluia, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvado, santo e poderoso é o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu gosto muito de dar início aplaudindo ao Senhor, adorando ao Senhor com nossas mãos abençoadas e com nossos lábios movimentando, glorificando e adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Oh, glória a Deus. Que saia do nosso corpo agora todo o cansaço físico. Saia da mente todo o cansaço. Aleluia. Que nós possamos nos esvaziar agora diante do Senhor. Porque o nosso dia, eu sei que não é fácil, eu sei que é corrido. Eu sei que nós cansamos, o nosso corpo cansa, a nossa mente cansa. Mas esse momento agora é especial. É o nosso momento diante do nosso Deus, para nós adorarmos a Ele. Então que saia agora todo cansaço físico e mental. Aleluia. E que o Senhor venha ocupar agora o centro deste lugar. Que o Senhor venha ocupar agora todo o nosso ser. Que nós possamos nos entregar de verdade agora ao Senhor. Entregar o nosso corpo, entregar nossa alma e nosso espírito em adoração ao Senhor. Oh Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Pai, venha com o teu mover, porque eu sei que o Senhor tem um mover especial nesta noite, Deus, neste lugar, Senhor. E nós queremos, Senhor, receber tudo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos perder nada, Senhor. Não queremos perder nada que o Senhor projetou, planejou para nós nesta noite. Oh, Senhor, nós desocupamos agora também das preocupações, das necessidades, Senhor, de tudo que nós precisamos. Nós sabemos, Senhor, que se nós entrarmos de verdade na presença do Senhor, Pai, todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Então traga, Senhor Deus, para nós, Senhor, nesta noite, todo o teu trabalhar desde o início ao fim, Senhor. Nós não queremos perder nada, Pai, nada que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos receber por inteiro, Senhor. Vem, meu Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem em nossos corações, em nossas vidas. Vai quebrando agora os impedimentos que há, Senhor. Vai retirando do nosso meio, Deus, tudo que não provém do Senhor, Pai. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, estar ligados ao teu trono, Senhor, porque de lá vem grandes coisas para nós, Senhor. E grandes coisas o Senhor há de fazer neste lugar, Senhor. Oh, Deus, vai tocando, Senhor. Toca, Senhor, também nas nossas vidas, toca no nosso lar, na nossa família. Vai tocando, Senhor. Entra na nossa casa, Senhor. Vai visitando o nosso lar, Senhor. Visita, Senhor, o lar dessa pessoa que está neste momento também, Senhor, nesta noite, assistindo, Senhor, este culto, entregando este culto. Eu não gosto de falar assistindo, Senhor, mas entregando ao Senhor o culto, Pai. E este lar também está recebendo o Senhor, Pai. Este lar está entregando ao Senhor, Pai, estas vidas. Senhor, entra, Deus, entra nessa casa, entra nessa família.
E se houver, Senhor, problemas, se houver enfermidade, ó Deus, Jeová Rafá, começa a ministrar. Ministra nesse ambiente aqui, ministra neste ambiente no lar, Senhor. Repreenda agora toda seta, todo mal, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor, que bata-se em retirada agora, pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que seja ministrado, Senhor, a bênção da saúde sobre essa casa, Senhor. Visita, Deus, aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Visita, Senhor, esta UTI, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor comecem a passear, Senhor, nesse ambiente, Deus, e ministrar a cura, Senhor. Oh Deus, sopra o fôlego, Senhor, de vida. Sopra, Senhor, o espírito de vida, Pai, sobre esta pessoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, meu Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada sem a Tua presença. Nós não somos nada se o Senhor não estiver na casa, Deus. E eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai. Então venha mover, Senhor, os nossos corações. Venha trabalhar, Espírito Santo de Deus, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja. Através desse início do culto, esta oração, o louvor, Senhor, a pregação, Senhor, as orações, meu Deus, ministra, Senhor. Nós abrimos nossas vidas, Senhor, para receber nesta noite tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Ministra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu te dou graças, Senhor. Te dou graças neste momento, Senhor, por tudo que nós estamos recebendo. Eu te dou graças por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, porque eu creio, Deus, que há algo sobrenatural do Senhor, Pai, acontecendo nesse ambiente, acontecendo, Senhor, em nossas vidas. E eu tomo posse, Senhor, e que a Tua igreja também recebe, ó Deus. Eu creio no nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. Seja glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os vivos adorem ao Senhor nesta noite. Os vivos glorifiquem ao Senhor. Glorifique, glorifique, glorifique. Porque quando você glorifica, quando você adora, os céus é aberto, as coisas sobrenaturais do Senhor estão acontecendo. Eu creio que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Recebe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, shalom. Continua aplaudindo o Senhor. Aleluia, Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Te
Deus é bom em todo tempo, em todas as circunstâncias Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. A Tua glória, Tua é a honra, Teu é o poder. Nós Te louvamos, Senhor Jesus. Nós cremos em Tua presença, ó Pai. Nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós proclamamos poderoso.
exaltamos o teu nome, Pai. Poderoso tu és. Só a ti, Jesus. Só tu és. Só a ti, Jesus, entregamos tudo. Só a ti, Poderoso és. Te entregamos a ti, ó Pai. Nos rendemos a ti, Jesus. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Yeshua. Amém? Por sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda Ele. Aleluia. Não deixe de adorar, não deixe de louvar o Senhor. Glória a Deus. Shalom, queridos. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Vamos direto para a palavra, para nós entendermos algumas coisas que o Senhor quer falar conosco. Eu quero que você feche seus olhos só um pouquinho, para nós orarmos sobre esta palavra. E que essa palavra fique cravada no nosso coração. Como disse Davi,
Davi falou: Senhor, eu coloquei a tua palavra, eu cravei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Feche os teus olhos só um pouquinho. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Bendizemos o Senhor por esse tempo tão precioso que tivemos de adoração na tua presença. Nós queremos pedir que o teu Espírito fale conosco, ministra em nós, de acordo com a tua vontade, ministra em nós. Mas eu quero pedir que o teu Espírito mexa conosco esta noite. Eu quero pedir que o teu Espírito ative, movimente. Eu quero pedir que o teu Espírito trabalhe em nós esta noite, para fazer aquilo que o Senhor me disse que faria. Que o Senhor ative uma igreja para frutificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, nós temos duas coisas para fazer hoje. Eu vou primeiro pregar sobre o mês de abril, referente à nossa conferência do Profetizando 2021, e aí depois nós vamos fazer uma leitura de um pequeno texto e nós vamos entregar as nossas ofertas e o apóstolo vai ministrar a bênção sobre nós, sobre o novo mês bíblico que também começou essa semana, tá bom? Bom, então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem o tema assim: Jesus abriu os 5 sentidos dos homens para a espiritualidade. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Jesus abriu os 5 sentidos dos homens para a espiritualidade. Bom, eu vou pregar e vamos orar a respeito do mês de abril. E quando o Senhor falou comigo sobre esse tema no começo, eu fiquei maravilhada, porque aí depois apareceu um outro material para eu estudar e as coisas foram vindo, confirmando aquilo que Deus queria falar conosco. Porque a gente sempre se pergunta, queridos, por que nós nascemos, né? Qual o propósito da nossa vida? Todo ser humano, ele sempre está à procura da sua existência. Nós começamos a nossa conferência falando da importância de escrever, de programar, de decretar, porque nós, humanos, nós sempre temos esse desejo de que o nosso futuro seja abençoado, de que a nossa vida seja abençoada, e vai ser no nome de Jesus, pelas orações que foram liberadas aqui. Mas o que o Senhor me fez refletir nesses dias, quando eu preparava a mensagem para hoje, será que Deus nos criou só para isso? Deus também nos criou para isso, para ter conquistas na terra, para ser abençoado na terra. A Bíblia diz: se quiserdes me ouvir, se me obedecer, vocês vão comer o melhor desta terra. A Bíblia diz no salmista que os céus são do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos homens. Então nós entendemos que Deus quer que o homem seja abençoado na terra, seja abençoado na terra, que possa usufruir das coisas da terra, mas acredite, tem algo a mais de Deus para a humanidade. Quando Deus projetou a criação do homem, Ele não pensou a nível só de terra, até porque Deus sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia que Ele não ia conseguir descer na terra e continuar tendo comunhão com o homem como teve com Adão. Então, na criação do homem, onde Deus havia projetado, nós conhecemos a história que Ele desceria no entardecer, ia falar face a face com o homem, mesmo criando o homem para isso e sabendo que depois ia ser destruído isso pelo pecado, a nossa genética espiritual não mudou. Na verdade, o pecado, ele tentou paralisar, ele tentou romper, estragar, mas Jesus, quando vem e Ele nos enxerta na videira, sabe o que Ele está dizendo? Eu vou restituir ao homem tudo que ele foi criado para ter
e para receber. Então, quando nós conhecemos aquele versículo, você fala, pastor, você não vai ler versículo? Eu vou ler, mas vou ler lá no final. Hoje eu vou na sequência aqui do que o Espírito colocou no meu coração. Quando nós conhecemos aquele versículo bem famoso de João, que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o agricultor, e nós fomos enxertados, queridos, nós temos que entender uma coisa de Deus aqui para nós. Quando nós somos enxertados, nós recebemos tudo que vem direto da raiz. Nós temos direito às mesmas porções de bênçãos que estão de Gênesis a Apocalipse. A igreja tentou dividir Novo Testamento, Velho Testamento, judeus, gentios, para separar, como se Deus quisesse dar uma porção maior para um e outra porção menor para outro. Não! Quando Jesus, Ele veio para a terra, queridos, Ele veio para dizer, vocês vão ter direito a todas as bênçãos que foram projetadas por Deus para dar ao homem quando Deus criou o homem. Então, quando nós falamos de profetizar o ano, é para você entender que Deus vai fazer coisas maiores do que aquelas que nós planejamos. Nós temos que ouvir as vozes dos profetas e temos que obedecer. Mas, queridos, nós não estamos limitados só às coisas que nós escrevemos, porque nós temos que escrever, eu também escrevi, entendam. Mas o que Deus está dizendo é que essa noite Ele vai abrir o nosso entendimento para recebermos exatamente a porção que todo homem que é enxertado na videira tem direito de receber. A primeira dela é a que nós vamos falar lá depois, na hora que nós falarmos da bênção do mês. Nós temos direito a frutificar, a dar frutos. E sabe, quando nós começamos a falar em dar frutos, eu fiquei orando sobre isso desde ontem, quando o apóstolo fez a live. Na verdade, desde as 6 eu estava orando, mas desde a live nós começamos a orar sobre frutificação. E o Espírito falou algo muito forte no meu coração, queridos, sobre frutificação. Quando nós falamos de frutificar, nós pensamos em ter frutos para nós. Mas sabe, na verdade mesmo, a árvore quando frutifica, ela tem a beleza de segurar os frutos. Mas o fruto que sai dela é para os outros. O fruto que ela gera, que ela cria, que ela produz, serve para alimentar a vida dos outros. Então, o que Deus quer fazer em nós e na nossa vida é sim nos enraizar, nos abençoar, nos dar a beleza da frutificação, mas hoje Ele quer nos despertar para o entendimento maior. Por que que a igreja precisa frutificar? Por que que a igreja existe? Por que que Deus sara, cura, abençoa? Para que a nossa vida alimente a vida de outras pessoas. É isso que nós queremos orar hoje, que a nossa visão seja aberta para entender o verdadeiro sentido do cristianismo, de estarmos junto com Cristo. Nós estamos com Cristo para sermos curados, abençoados, mas depois disso, alimentar a vida de outros. E aí fica uma coisa mais difícil de se fazer quando nós falamos de frutificar para outros. Uma árvore frutífera, ela não escolhe quem vai se alimentar do seu fruto. Às vezes nós entendemos que aquilo que nós produzimos vai alimentar pessoas que nós humanamente, às vezes, não queríamos alimentar.
Nós queríamos, na verdade, que a justiça de Deus, que aquela pessoa ficasse sem provisão e sem alimento. Mas Deus está nos dizendo que nós vamos frutificar, prosperar para dar fruto a outros. E a outros que nós menos esperamos. Amém? Então vamos entender rapidamente aqui os sentidos que nós temos fisicamente, que foram abertos espiritualmente para recebermos aquilo que Deus criou para o homem. Eu comecei aqui colocando sobre o paladar. E aí o Senhor me fez lembrar onde foi ativado espiritualmente o paladar. Num monte de passagens, mas o Senhor me deu para nós entendermos a refeição da Páscoa. Quando o Senhor institui a Páscoa, o Senhor manda que eles fizessem um ritual. Nós não gostamos muito desta palavra, mas ritual quer dizer a cerimônia de alguma coisa com sequência. E a Páscoa, ela é uma celebração, uma cerimônia. É algo que Deus mandou fazer e Deus disse como que deveria ser feito. Queridos, era mais do que comer cordeiro. A Páscoa era mais do que comer pão sem fermento. A Páscoa, ela ativava o povo para começar a ouvir o comando do Senhor, ouvir a voz para dizer: saiam daqui e vão para lá. Então, se nós ficarmos presos àquelas coisas naturais, né? Nós podemos dizer assim: então se eu começar a fazer algumas coisas no mundo físico, será que não pode virar uma idolatria, né? Ao pão, ao cordeiro? Não pode virar só um ritual, como eu disse? Humanamente, sim. Mas se nós tivermos, obrigada, Espírito, ativado o nosso sentido espiritual para o nosso paladar, nós vamos entender que as coisas que nós fazemos aqui na terra, elas vão nos dar ensinamentos espirituais. Jesus disse que Jesus é o Cordeiro. Quando Jesus se compara ao Cordeiro, nós voltamos a ver que o Senhor está falando de um animal que é uma refeição. Aliás, a carne do cordeiro é uma carne bastante cara, né? É uma carne considerada, como fazer, de nobre. Obrigada pela palavra, faltou essa palavra. Uma carne nobre. Então, queridos, quando eles estavam praticando aquela refeição, quando eles estavam fazendo aquilo, entendam, eles não comiam só uma carne nobre. Eles estavam aprendendo que a partir daquele momento eles passariam a entender a voz de Deus trazendo direção. Então perceba que Deus aqui começa a ligar céu e terra. Dou para vocês o privilégio da refeição nobre, mas não é só comer a carne e voltar a dormir. É comer a carne e começar uma nova caminhada. Por isso que o mês de abril eu estou declarando que o Senhor vai abrir esse sentido espiritual. A Santa Ceia, queridos, que nós temos como memorial. Quantas pessoas começam a desanimar na fé e deixam de vir no culto, no outro, começam a vir depois só na ceia e de repente nem vem mais. Nós precisamos entender a seriedade. É mais do que comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de suco de uva. Nós estamos dizendo: na terra eu como isso, mas nos céus eu renovo a minha aliança com Jesus, porque eu tenho compromisso com Jesus, porque eu vou viver com Jesus, independente daquilo que eu vou viver na terra. Então nós temos que entender que terra serra nada, terra e céus, eles estão ligados com espiritualidade, com coisas que Jesus nos ensina. E aí a Bíblia diz, depois que o verbo se fez carne,
De novo, o Senhor usa aqui um ensinamento, o verbo era Jesus, ela palavra que estava na boca de Deus, se faz carne, que é algo que alimenta o homem. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós. Nós já ouvimos essa expressão, quando fala que o Senhor habitou, fala que o Senhor tabernaculou. E essa tradução, ela diz que é um habitar, mas é um habitar diferente do que a gente entende. Pessoas podem morar na mesma casa, infelizmente, e às vezes não conversar, né? Pode estar no mesmo ambiente, mas não ter acordo, não ter comunhão, não ter ligação. Tabernacular é habitar no sentido de habitar com comunhão. Então Jesus está em nós. E nós temos comunhão com Ele para viver coisas sobrenaturais. Vou correr aqui. O segundo sentido que o Senhor quer abrir é a nossa visão. É conseguirmos enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Esses dias eu vi uma imagem na rede social que, passeou aí, que falava sobre 2021. Então tem não sei se vocês viram isso, eu fiquei tempo olhando para aquela imagem. Tem um homem numa ponte, ele está segurando na ponte, só que ele não consegue enxergar nada, está tudo esfumaçado. E as pessoas diziam, é assim que nós vamos começar o nosso ano, sem saber o que vai acontecer, sem saber para onde vamos. Quando eu olhei para aquela imagem, o Espírito me disse, nós podemos também declarar que é assim que vai começar o nosso ano, mesmo que nós não conseguimos ver para onde estamos indo, mas a glória do Senhor, ela vai nos direcionar. Se nós olharmos a glória, a presença, nós vamos conseguir saber para onde ir, e nós vamos chegar lá, e vamos chegar exatamente como o Senhor quer que cheguemos. A visão aberta, queridos, ela faz com que nós consigamos enxergar possibilidades onde as pessoas veem impedimento. Quem tem visão aberta consegue ver negócios onde ninguém consegue enxergar nada. A visão aberta, ela consegue fazer com que nós possamos extrair o melhor de nós. Eu ouvi alguém dizendo, no treinamento que eu fiz essa semana, que as lutas e as provas, elas servem para nos promover nas dimensões espirituais. Quanto mais prova nós temos, mais nós oramos e mais nós provamos de milagres e de coisas sobrenaturais. Então que os nossos olhos sejam ativados e abertos para enxergarmos a bênção do Senhor onde ninguém consegue ver. Eu quero pegar sempre uma coisa da terra, como o Senhor me orientou, para dizer a ligação da visão da terra humana com a visão do céu. Eu coloquei a estrela de Belém. Nós tivemos também recentemente aí um evento que foi visto a olho nu, que a estrela de Belém apareceu outra vez. Não apareceu no estado de São Paulo porque estava chuvoso, mas quem conseguiu acompanhar na internet pelo site de meteorologia, apareceu fisicamente, foi visível. E aí eu pensei, se Deus não está querendo nos mostrar de novo manifestações na terra, mas que nos levam a enxergar coisas dos céus. Então aqueles pastores que foram guiados pela estrela de Belém, era visível, era olho comum, olhando para os céus, mas eles viram o Salvador. Nós conseguimos enxergar a salvação, nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais esperança, nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais aquilo que Jesus pode fazer por nós. Nós conseguimos, queridos, porque o Senhor, Ele libera a visão espiritual. E não estou falando de quem tem ministério de visão aberta, que esse ministério também é lindo, mas eu estou falando de visão aberta, de fisicamente não ver nada, e ainda assim continuar entendendo. Eu posso ver um sinal em algo muito pequeno, mas se eu tiver fé, aquilo vai me revelar exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Amém?
Ouvidos, vamos para o terceiro. Ouvidos, nós lembramos da história de João Batista, quando Jesus vai passar pelas águas. A Bíblia diz que quando João Batista vai batizá-lo, uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Queridos, voz não foi uma impressão, não foi um sentimento, não foi um som como de um vento impetuoso, por exemplo, como em Pentecoste. A voz de Deus bradou dos céus, falou, e eles conseguiram ouvir exatamente o que Deus estava dizendo. Então é claro que nós sabemos que hoje Deus fala através do nosso espírito, Deus fala através de sonhos, de revelações, mas nós ainda podemos, se quisermos e buscarmos, nós poderemos ouvir as coisas que Deus quer falar conosco. Deus fala através da palavra, Deus fala conosco através de várias maneiras, mas eu estou dizendo aqui que nós queremos ser ativados para ouvir o som com clareza, com nitidez, exatamente como Deus quiser. Deus falando conosco. Pastora, Deus fala no Velho Testamento, não fala do Novo. Para quem gosta de dividir Velho e Novo Testamento, João Batista é Novo Testamento. E a voz de Deus foi ouvida na terra. No Pentecoste, como eu disse, houve um vento, houve um som como que de um vento. Não foi um vento, foi um som, foi um barulho. Então tem barulho de Deus para se manifestar, e nós podemos ouvir se quisermos ouvir. Por isso, aquilo que o Senhor tem para nós em 2021 é mais do que o que nós esperamos fisicamente. São coisas que no mundo físico são de fato coisas espirituais. E o quarto é o tato, né? É o tocar. E aí o Senhor me fez lembrar do próprio Jesus. Jesus tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas, ou as pessoas tocavam em Jesus e elas eram curadas. Nós não podemos tocar agora por causa da pandemia, temos que respeitar tudo isso, mas sabe, queridos, quantas vezes pudemos tocar e não tocamos? Quando puder tocar de novo, quantas vezes vamos tocar? Porque quantas vezes podíamos abençoar, segurar na mão, abraçar? Quantas vezes nós poderíamos colocar a mão na cabeça e orar pelas pessoas? Como fazíamos os cultos de antigamente, de bem antigamente, não é nem da minha época, mas a gente ouve as histórias, por exemplo, da fundação da Quadrangular, da M. Semple McPherson, de tantos outros missionários, homens de Deus que tocavam e as pessoas eram curadas. E na pandemia nós não pudemos mais tocar, mas queridos, quanto tempo antes da pandemia nós já tínhamos parado de tocar nas pessoas? Quanto tempo antes da pandemia já não se havia mais oração de mandar vir para frente para ministrar nas pessoas? Não estou falando nós, beijo, estou falando igreja no geral. Sabe por quê? Porque não dava tempo, porque tem que ser rápido, porque não dá tempo de tocar mais nas pessoas, porque nós temos pressa de ir embora, e eu entendo tudo isso. Nós temos que respeitar as limitações e os horários e tudo isso. Sou a favor de tudo isso. Mas, queridos, nós não podemos perder a espiritualidade dos sentidos que Deus nos deu para que usássemos para coisas espirituais. Quantas ministrações nós deixamos de fazer? Aquela ministração que a pessoa cai tremendo, poderoso, mas se não cair, se a pessoa ficar de pé, mas o fato de tocar, de ministrar. Jesus podia só com a palavra falar, mas a Bíblia diz que Jesus algumas vezes tocava, outras ele falava, para nos ensinar o poder de crer, de fé, liberação de palavra, que a palavra tem poder, mas nós precisamos restituir isso. O quantas vezes só um abraço, nós já ouvimos isso milhares de vezes, mas quantas vezes somente um abraço cura? Então,
Nós temos que ativar os nossos sentidos. Quando a pandemia passar, que nós possamos deixar o Senhor usar as nossas mãos para ministrar sobre as pessoas, para tocar as pessoas. Então, por que Jesus ativou tudo isso em nós? Agora nós vamos ler o versículo, estou quase finalizando, para fazer com que a igreja seja o que ela foi planejada para fazer. Mateus capítulo 5, abre aí comigo. Aleluia. Enquanto abrimos, o Espírito passeia entre nós e nos toca, e nos ativa, e nos cura. Aleluia. Aleluia. O Sermão da Montanha é o início aqui do versículo. Eu não vou ler tudo, é claro, mas eu quero ler primeiro, pelo menos os 5, 3 e aí por diante. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Queridos, aqui Jesus começa a falar, alguns chamam de as bem-aventuranças, né? Mas o título é o Sermão do Monte. Aqui Jesus estava dizendo, feliz, porque a expressão bem-aventurado é feliz o pobre, é feliz o humilde, é feliz o que tem fome, é feliz o misericordioso, é feliz o limpo do coração, o pacificador, é feliz. Aqui nós começamos a entender quando nós somos ativados, a felicidade ela é posta, colocada em outras coisas. Quando nós entendemos isso aqui, nós passamos a entender a criação da igreja com o seu propósito real. Não que o Senhor quer que sejamos tristes, entenda isso, mas o Senhor quer que nós entendamos o momento, como disse Paulo, sei estar feliz, sei estar contente, ele diz, sei estar contente, sei ter tudo, sei ter nada, eu sei viver em qualquer situação. Aí depois aqui continua, eu claro não vou ler tudo, mas eu fiquei lendo até chegar lá no 6, os detalhes. Depois que Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que o cristão é o sal e a luz. Aí depois ele fala que a lei se cumpre em Cristo em nosso favor. E ele fala a respeito de uma situação interessante, que é da oferta, né? Porque a lei falava de entregar as ofertas. Ele fala, não basta só entregar a oferta, você tem que trazer a oferta, mas se tem problema com o seu irmão, deixa a oferta que vai se resolver primeiro. Ele começa a falar, queridos, uma nova linguagem. Ele começa a falar conosco de uma linguagem que é humanamente impossível de viver, porque vai contra aquilo que a sociedade, que a humanidade diz que é o princípio de ser bem-sucedido. Eu li um livro recentemente do Augusto Cury. Ele é um psicólogo e ele estuda a mente de Jesus. E ele diz que psicólogo nenhum consegue entender a liderança de Jesus. E ele se converteu estudando Jesus. Porque ele fala que como pode um homem vir falar contra tudo que a humanidade sempre falou e ser considerado um grande homem, um grande líder? Como pode um líder se humilhar tanto, sendo que a posição conhecida de um líder era um rei, era um homem de poder? Como ele consegue trazer uma pregação contra o que é natural e ter tantos seguidores? Diz o livro que ele foi questionando isso, e aí ele estuda a psique de Cristo. Mas sabe por quê que Jesus conseguiu fazer tudo isso? Porque Jesus falava de coisas da terra, sempre ligado com coisas dos céus. Porque Jesus usava os sentidos dele na terra para trazer ensinamento que são dos céus. E para nós encerrarmos, depois você pode continuar lendo aí,
nós temos que entender que aqui Jesus começa a dizer que nós agora temos que fazer essas coisas. Ele fala depois do adultério. Todo mundo falava que o problema era se a mulher adúltera, né, fosse pega, ela era apedrejada. Nós conhecemos a história. Aqui, querido, Jesus vai mais fundo. Jesus fala que não precisa nem lá realmente se deitar com a mulher para ter o adultério. Ele fala se na verdade você tiver uma intenção impura, você já cometeu o adultério. Entende? O que Jesus faz com a humanidade aqui, queridos? Jesus abre aqui a mente da humanidade para coisas que são loucas humanamente falando. Mas eu não cometi nenhum mal, né? Só olhou, Jesus já falou, já cometeu, confessa, abandona, deixa isso. Aí depois ele continua, ele fala sobre o casamento ser sagrado. Ele fala sobre votos e juramento, melhor é não votar. Se nós olharmos para antes, tudo era voto, tudo era aliança. Ele fala, você não é obrigado a fazer aliança e voto não, mas se fizer, tem que cumprir, porque melhor é não votar do que votar e não cumprir. Ele nos dá um outro entendimento de responsabilidade sobre as coisas que nós votamos e sobre as coisas que nós falamos. Queridos, nós podemos fazer as coisas para Jesus em qualquer tempo. Mas eu até usei uma expressão engraçada esses dias. Eu falei, você pode orar a hora que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas tem coisas que Jesus manda fazer, que é como você dar felicitação para alguém que fez aniversário. Você pode dar até parabéns para ele amanhã, falar, desculpa, nossa, foi sem querer, esqueci, mas não tem mesmo sentimento de quando é no dia. Entende isso? É claro, isso não muda nada, você continua normal, sua vida segue. Mas na prática, quando Jesus me falou de algumas coisas que eu faço, Gisele, tem que ser daquele jeito, veio esse entendimento no meu coração. Eu falei, tudo bem, Jesus é espiritual, é atemporal, tanto faz qualquer hora. Não, queridos, tem coisa que não é de qualquer hora. Jesus falou, se votar tem que cumprir do jeito que votou. Se quer fazer, tem que fazer do jeito certo, porque amanhã vai ter sentido, vai. Mas recebe parabéns no dia seguinte para você ver se tem o mesmo sentido no dia do seu aniversário. Depois ele fala sobre amar o que nos odeiam. Essa é a maior pregação de que Jesus veio para fazer os nossos sentimentos naturais serem diferentes, porque aqui ele diz que é fácil amar quem nos ama. E assim vai, ele fala como conviver depois no reino, como que nós temos que fazer caridades e obras. Aqui no versículo 6 fala sobre isso. Nós somos muito desligados à questão de caridade, porque nós ouvimos falar, e algumas pessoas acham que caridade traz salvação. Caridade não traz salvação, mas caridade, obras, era obrigação da igreja. A igreja precisa ser restituída como ponto onde a sociedade recebe apoio. Se tem uma enchente, é a igreja que tem que ir para fazer um mutirão. Se tem gente com fome, é a igreja que tem que fazer. E não estou falando nossa igreja, estou falando igreja na terra. O Senhor quer restituir isso em nós. Onde que as pessoas procuram socorro quando elas precisam? Aleluia. Tem que ser na igreja. Tem que ser em nós. E aí depois ele fala da oração Pai Nosso, que é a oração modelo. E aqui não tem mais tempo, mas continua lá. Tudo aqui é Jesus ensinando. Ele fala sobre jejuar, sobre investir os recursos no céu. Ele fala sobre ter um corpo iluminado, servir somente a Deus, ter um descanso em Deus. Queridos, e assim vai. Nossa, é maravilha. Se você puder ler, vai lendo até o capítulo 7. Porque aqui Jesus vai dando para a igreja o entendimento de por que nós temos que entender, viver e acreditar nas coisas espirituais, para que nós possamos viver diferente do que todo mundo vive, para que nós possamos fazer diferente do que todo mundo faz, para que nós possamos trazer para a nossa vida o sentido de que outras pessoas não conseguem encontrar em outro lugar. E aí, finalizando, eu fui pesquisar rapidamente um pouquinho sobre o mês de abril,
né? Eu sei que ninguém citou aqui o mês, até porque eu posso fazer oração depois do mês de abril, mas eu precisava disso, porque quando a palavra veio para mim, o Senhor colocou, Jesus abriu os sentidos para vivermos coisas neste ano, que são coisas espirituais. E aí eu fui rapidamente só olhar, o mês de abril significa em latim literalmente abrir, por isso que o Senhor me trouxe essa palavra. Mas olha só, abril, ele é considerado um dos melhores meses do ano. Nós vamos declarar isso agora, que não só no mês de abril, mas 2021 vai ser considerado o melhor ano na nossa vida. Por que ele é considerado o melhor mês do ano? Diz lá, né, o estudo, que é porque ele não é frio e nem é quente. É um mês que tem uma temperatura na medida certa que eles falam. O mês de abril também nós sabemos, é o mês da Páscoa. Nós sabemos que as coisas espirituais estão abertas ali para um novo tempo, uma nova aliança. Em abril nós temos o descobrimento do Brasil, do nosso país. E o nosso Brasil, ele foi criado, nós conhecemos a história. E trouxe, com o descobrimento do Brasil, muitas maldições para o país. Mas, queridos, quantas vezes nós já quebramos essas maldições? Então está na hora de nós começarmos a colher as bênçãos do descobrimento do Brasil. Porque o Brasil nasceu, ele existiu. Existe até uma história no YouTube, quando você puder, procure. Um ensinamento que é feito com uma historiadora, e a Ana Paula Valadão. Ela traz o nome do Brasil, né? Profeticamente, o que o Brasil deveria ser, e depois tudo foi deturbado, foi trocado. Mas, queridos, o Brasil foi descoberto para ser uma grande bênção. Só que nós brasileiros precisamos tomar posse disso, declarar isso e abrir no reino espiritual uma esfera de bênção sobre o nosso país. Vocês viram também essa semana, repercutiu aí uma pessoa estrangeira falando a respeito das bênçãos que tem no Brasil. Ela não é cristã, eu acho, a reportagem, se não me falha a memória, mas ela começa a comparar as coisas de outros lugares do mundo que tem de ruim e que no Brasil é diferente. Então eu sei que a nossa tendência é olhar para o país da corrupção, para o país que é ruim, é tudo isso sim. Nós não vamos aqui enganar ninguém, nem viver no mundo de ilusão, mas o Brasil tem coisa boa. No Brasil tem coisas que nós podemos usufruir, que são bênção para a nossa vida. Então nós também entendemos que nós precisamos abençoar o Brasil. E também foi em abril, tinha um monte de ano aqui, mas não dá tempo mais, já foi. Foi também em abril que foi inaugurada a capital, Brasília. Nós também, né, temos essa história muito, muito forte em nós, as maldições que existem sobre Brasília. Mas você sabe que muitos homens de Deus já foram lá em Brasília e tocaram o chofar naquele lugar. Muitos profetas, muitos apóstolos já caminharam naquele lugar, declarando que o país vai ser abençoado. Queridos, será que tudo isso foi brincadeira? Não foi. Pessoas que fizeram isso, elas estavam direcionadas por Deus para fazer. Então nós vamos colher disso. Abril também foi o mês do nascimento do Hitler e também o mês da morte do Hitler. Há um peso muito grande sobre essa história. Quando você puder, assista na Netflix, há um documentário sobre o Hitler. E é interessante, eu encerro com isso. Nós vemos a história, não estou aqui para defender o Hitler, nem posso fazer isso, mas assista a história desse homem. Ele começa com um desejo, um egoísmo maldito de querer selecionar uma raça como uma raça pura. Essa é a primeira visão dele. Ele quer poder para ele fazer uma raça pura. E depois, queridos, ele tem uma equipe. Não sei se eu posso usar a expressão. Ele tem uma equipe maldita, já pensei nisso. Uma equipe estranha, que começa a influenciar a vida dele. Não parece. Você olha a história, ele é o cara que manda, ele é o cara duro, mas veja a história. O cara que trabalhava com o marketing do Hitler foi quem disse a primeira vez para ele: vamos acabar com os judeus. Ele, na verdade, não queria acabar com os judeus.
diz a história. Não é uma coisa espiritual, não, é um documentário. E depois eu li o livro O Intercessor, que é espiritual. Por causa do livro Intercessor eu fui estudar Hitler, porque o livro Intercessor ele conta a história do homem que orou por isso, para destruir. Ele queria saber que demônio que destruía que estava atrás dele. O demônio que estava atrás dele, quer dizer, é o demônio do egoísmo, do eu faço, eu aconteço, soberba, eu posso. Mas aí o homem que trabalhava com marketing de Hitler foi que disse para ele a primeira vez: vamos acabar com os judeus, porque ele não gostava dos judeus. E aí, claro, influenciado pelo poder do ódio, poder dos outros, ele faz toda essa destruição que ele fez com a humanidade, com a terra. Acabou com o seu nome. A princípio, antes, lá no comecinho, ele era só um soldado que queria constituir uma Alemanha organizada, e acabou sendo influenciado por demônios que fizeram a história dele ser tão triste como é. Ele acaba a história dele, vocês já sabem disso. Ele dá um remédio para a parceira dele, Eva. Essa moça nunca foi honrada, nunca foi respeitada, nunca foi apresentada como esposa de Hitler. Alguém já ouviu aqui falar da esposa do Hitler? Ninguém. Ele nunca honrou essa mulher. Ele era tão egoísta que ele tinha medo de apresentar esta mulher e ele perder, né, a fama que ele tinha com as outras mulheres de ser um homem duro, enfim. Mas ele acaba dando um remédio para ela, e para cometer o suicídio, né? E toda a equipe dele, eles já tinham preparado um remédio para que, se desse errado o plano deles, eles iam se matar. E aí, o mês de abril acontece isso. Ele nasce, mas também ele morre. E ele dá o remédio para Eva, ele toma o remédio e depois ainda ele dá um tiro na cabeça dele. Nós conhecemos a história. Há um peso muito grande sobre isso, mas sabe, existe também, como eu disse, um homem que foi intercessor, que orou pela queda de Hitler. E a Bíblia diz que ele orava o livro dele diz que ele orava de 4 a 5 horas por dia. Teve dias que Deus mandou ele orar de 8 a 12 horas por dia. Este homem, ele pegava intercessores e mandava literalmente lá no meio da guerra. Enquanto a guerra estava acontecendo, os intercessores estavam marchando de um lado para o outro. Ou seja, Deus vai restituir a igreja que ora, e a guerra cessa, e a pandemia para, e o mal é desfeito. Por quê? Porque estamos ativados. Eles precisavam, queridos, ir lá no meio da guerra. Não, eles tinham um instituto de oração. Eles poderiam ficar dentro do instituto, guardados e protegidos orando, mas o livro O Intercessor diz que eles vão lá para o meio da guerra e eles começam a marchar. Literalmente, em alguns momentos da guerra, eles nem oravam, eles marchavam e eles diziam: Hitler vai cair. Esse espírito de egoísmo, esse espírito de soberba vai cair. E caiu, queridos. Então não há nada que a igreja, quando está aberta para coisas espirituais, ela não possa destruir. Não há nada que a igreja não possa derrubar. Amém? Eu quero que você se coloque em pé. Aleluia, aleluia. Nós temos que pedir que o Espírito faça isso em nós esta noite. Então nós vamos... Eu não vou orar, porque a oração vai ser depois. A minha parte é a palavra, e nós vamos fazer a nossa oferta. Aí é de Deus fazer a oferta justamente agora. Sabe por quê? Porque na verdade, queridos, uma outra coisa que eu disse esses dias e eu quero reforçar: chega um momento na nossa vida em que o nosso dinheiro, ele não é só mais dinheiro, ele é primícias. O nosso dízimo não é 10%, porque 10% é comissão de vendedor, é comissão de negócios. 10% é atribuído a uma hora extra que eu faço, né, embora seja 50%. É só porcentagem, mas passa a ser dízimo quando eu consagro ao Senhor. Então nós vamos trazer, como nós estamos ensinando, nós estamos restituindo aquilo que está na palavra. Esse mês bíblico, ele está descrito lá em Zacarias 1:7, está na Bíblia, tá bom? Então, vou só rapidinho aqui. Aleluia.
aqui em Zacarias, é que eu não marquei para ler, mas tá tudo, é todo o contexto, tá? Mas você pode ler Zacarias 1:7, que vai falar referente ao mês. É bíblico, tá bom? Bom, aí o apóstolo já falou algumas coisas durante a semana, fez a live ontem, e nós vamos continuar durante todo o mês falando sobre isso. Porque nós não queremos viver, queridos, só um mês natural, o ano natural. Nós queremos viver as coisas que estão embutidas espiritualmente de bênção sobre esses meses. E para isso, nós não podemos viver o nosso janeiro, fevereiro, março comum. Nós temos que viver os meses que a Bíblia traz para nós. Então, eu quero fazer a apresentação das ofertas baseado num texto rapidinho aqui, ó. O mês de, escreve Shevat, eu não sei se a expressão é Shevat ou Shevet, mas o apóstolo é bom nisso, daqui a pouco vai nos ensinar perfeitamente. Mas esse mês, queridos, ele fala de mês de renovação. Eu quero ler aqui com vocês rapidamente, entenda. É o tempo de trabalhar a nova estação da produção frutífera e desfrutar das riquezas que ela produz. Olha só, renovação é trabalhar e desfrutar. Porque às vezes nós trabalhamos muito e desfrutamos nada. E às vezes nós ficamos na ilusão de só desfrutar, mas para desfrutar tem que trabalhar. Aqui, o Espírito, quando nós entregarmos essa oferta, ele vai nos dar portas abertas para trabalhar, frutificar e desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Também diz que é um mês que ensina sobre crescimento contínuo. Eu disse para uma pessoa esses dias, não dá para você fazer um processo, ler um livro, ler um negócio e falar, pronto, estou pronto, não dá. Segundo o Luciano Subirá, o filho dele já leu 10 vezes a Bíblia inteira. Quer dizer, não dá para ler, o cristianismo não dá para ser uma vez só, uma coisa só, é algo que é contínuo. Tem que ser sempre acontecendo em nós. Aí depois também fala assim, que é um tempo de nós repararmos com intensidade os detalhes da nossa vida. Aleluia. Nós olhamos tudo tão superficial, queridos. Mas neste mês o Senhor vai abrir os nossos olhos para olhar com detalhe. Por quê? Quando alguém pega uma fruta, ele olha com detalhe, né? Ele escolhe com detalhe. Nós vamos ser ativados para isso. E significa não sacrificar o presente pelo futuro, antes viver intensamente o presente, abençoando, profetizando o futuro. Então é isso que nós queremos fazer com a nossa oferta agora. A nossa oferta, essa oferta é uma oferta chamada de oferta de primícias. Nós vamos entregar durante todo esse ano, no primeiro dia do mês, ou no culto sequente, o primeiro culto depois do primeiro dia bíblico. Por quê? Porque ele significa primícias, então tem que ser o primeiro. Como eu faço o primeiro? Nós já falamos sobre isso, não dá para colher o primeiro fruto para ofertar para Deus, porque nós não somos agricultores. Nós pegamos o nosso salário, dividimos por 30 e nós pegamos o nosso primeiro dia de trabalho e nós oferecemos para o Senhor. Isso está na Bíblia? Não, queridos, isso não está na Bíblia. Essa continha não está na Bíblia, mas nos dá entendimento para vivermos. Lembra? Quando nós somos enxertados, nós podemos viver com intensidade as mesmas coisas que a Bíblia diz que o Velho Testamento eles viviam. Então eles entregavam os frutos. Nós vamos entregar o fruto do nosso trabalho, o nosso primeiro dia de trabalho. Aí alguém me perguntou assim, quem é empresário? Na Bíblia não tem essa regrinha, tá? Mas se nós estamos falando de primeiro, quem é empresário vai ter que escolher sua primeira venda, seu primeiro negócio, seu primeiro contrato, seu primeiro dia de trabalho. Tem que ser relacionado a primícias, aquilo que eu dou primeiro para Deus, para depois tirar as outras coisas para gastar e para investir, assim por diante. Tá bom, queridos? Então eu quero que você prepare aí a sua oferta. Eu vou passar a palavra para o apóstolo, que vai fazer a oração da oferta, tocar o shofar. Depois ele vai passar para outra pessoa que vai orar referente ao mês de abril. Eu só... Tá bom. O AP está dizendo aqui que então eu vou orar sobre a oferta. Eu quero que você
prepare aí a sua oferta. Você que está na sua casa e quiser fazer isso, nós temos todas as indicações aí de como você pode fazer. Você que não está trabalhando ainda, eu quero que você faça uma oração agora. Senhor, o mês que vem, no primeiro dia do mês bíblico, eu quero trazer as minhas primícias. E aí eu creio que Deus pode, não é troca com Deus, é fé. Deus pode te trazer uma porta de emprego aberta agora também. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor a nossa oferta. O nosso primeiro dia de trabalho. Ele não é literalmente aqui o primeiro dia, mas o valor simboliza o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de negócio. Aos aposentados, o primeiro dia do mês que eles receberam um sustento, porque já plantaram isso para poder colher a aposentadoria hoje. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor o nosso primeiro. Aleluia, obrigada. Obrigada, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor nos dá, Senhor. Sim. O Senhor nos dá a oportunidade de receber coisas espirituais num ato de obediência, de separar, de preparar. Assim como fazia lá no Antigo Testamento, o cuidado de pegar o primeiro fruto, de observar o primeiro fruto. Nós tivemos o cuidado, Senhor, de entregar ao Senhor e de separar para o Senhor o primeiro dia do nosso trabalho. Nós queremos pedir que a bênção do Senhor venha sobre nós para que possamos frutificar nesta terra. Nós queremos pedir que o Senhor ouça os corações daqueles que precisam de uma porta de emprego. E no próximo mês, nós tenhamos testemunho neste lugar de pessoas que desejaram entregar um dia de trabalho para o Senhor. E o Senhor, neste mês, abriu para elas essa grande porta. Passa, Senhor, com a tua unção de prosperidade. Vigia-nos, olha-nos, sonda-nos, recebe a nossa oferta e nos abençoe esta noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Faça-nos frutificar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você vai poder vir trazer a sua oferta. Enquanto isso, o pastor vai tocar o chofar, liberando a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, queridos. Senta um pouquinho. Alguns irmãos ainda estão entregando
a sua oferta de primeiros frutos. Livro de Números, capítulo 10, fala sobre isso. Como a pastora Gisele comentou, não tem essa regrinha, esse valor, como se extrai esse valor. Mas Números capítulo 10, Deus estabelece um fundamento. E esse ano é ano de nós restaurarmos os fundamentos, de voltarmos para os princípios que Deus ensinou. Ok? É um ano para nós voltarmos para os princípios. E Deus estabelece dizendo o seguinte, começa lá Números capítulo 10 dizendo assim: e falou o Senhor a Moisés. Deus vai falar com Moisés sobre isso. Do versículo 1 até o versículo 10, Deus manda que Moisés, eu falei isso ontem na live, né? Deus fala para ele: faça 2 trombetas. Em algumas versões está escrito corneta, o termo original é shofar. Faça 2 chofares, 2 trombetas de prata. Eu não tenho ainda, né, 2 chofares de prata, mas nós vamos providenciar isso. Deus vai nos dar. E ele diz assim: faça 2 chofares de prata, e vocês vão tocar em algumas ocasiões. E no versículo 10 Deus fala assim: no dia, por ocasião do momento que vocês vão entregar a sua oferta. E que dia é esse? Ele fala claramente que é no primeiro dia do mês, conhecido no hebraico como Rosh Chodesh, primeiro dia do mês. Que mês? Do nosso mês? Do nosso calendário? Não, do calendário do mês bíblico. Ontem nós começamos né? Foi o primeiro dia, ontem foi Rosh Chodesh, primeiro dia do mês de Shevat, primeiro dia do mês de Shevat, mês de produzir, tempo de frutificar. E Deus fala: por ocasião desse dia, quando vocês entregarem a sua oferta, ou seja, existiam ofertas que deveriam ser entregues no dia de Rosh Chodesh, no primeiro dia. Deus fala assim: então vocês vão entregar as suas ofertas, vão tocar o shofar, vão tocar essas trombetas, e isso se fará um memorial a vosso respeito. Eu vou me lembrar disso e eu vou abençoar vocês. E Deus sela a palavra dizendo assim: porque eu sou o Senhor. Ele empenha o nome dele, porque eu sou Yud Re Vav Re, que nós chamamos de Yavé, alguns chamam de Yavé, não sabe se a pronúncia correta, mas são as 4 letras Yud Re Vav Re. Eu sou o Eterno, eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Ele empenha o nome dele dizendo: a hora que vocês entregarem a sua oferta e os chofares forem tocados, então se fará um memorial a vosso respeito, e eu os abençoarei. Que o Senhor vos abençoe agora, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, amém? Bom, eu vou pedir para o pastor Carlos, que vai orar pelo mês de abril. E depois da oração do mês de abril, eu vou fazer a bênção de Shevat. Eu vou dar a bênção para esse mês bíblico que nós iniciamos. Mas deixa eu falar uma coisinha sobre o mês de abril para você, antes do pastor Carlos orar. Nós já estamos quase terminando, tá bom? Todos os dias nessa campanha, nessa conferência profética que nós estamos realizando, começamos semana passada, sexta, sábado, domingo. Hoje é o 4º dia, e em cada um dos dias, serão 12 no total até terminarmos esse mês. Em cada um dos dias nós estamos abençoando um dos meses. Já abençoamos janeiro, fevereiro e março, e hoje nós vamos abençoar abril. O pastor Carlos vai orar por isso. Nós vamos abençoar abril. E abril, ele tem uma origem histórica, tem todo aquele significado que a pastora Gisele comentou, mas eu vou um pouco além. Quando
o mês de abril foi constituído, ele foi consagrado a uma deusa chamada Apro, também conhecida como deusa Vênus, ou conhecida como Afrodite para os gregos. Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos. Essa deusa era conhecida como deusa do amor, deusa da sedução, deusa da fertilidade. Esse mês de abril é um mês que é muito venerado até hoje, tá bom? Muito venerado por casais, como um mês voltado ao romantismo. Mas por quê? Porque tudo isso também está ligado com essa deusa, conhecida como deusa Vênus, como deusa Afrodite, como deusa Apro. Foi consagrado, queridos, foi consagrado. E Deus deseja que os nossos dias sejam consagrados a Ele. Por isso Ele instituiu um novo calendário, como eu tenho falado. Se você não ouviu falar ainda a respeito disso, ouça a transmissão dos cultos que nós estamos colocando, tá bom? Você vai ver que eu tenho falado um pouco a respeito disso. Inclusive falei isso ontem na nossa live, né? Nesse memorial de Rosh Hodesh. Então, queridos, olha só, quando Deus institui um novo calendário e Ele coloca lá primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, Deus institui algo. Deus tira debaixo dessa consagração a outros deuses e nos coloca debaixo de uma consagração a Ele. E o mês que diz respeito a abril, né? O calendário hebraico é um pouco diferente dos demais calendários, mas é metade abril, metade março e metade abril. Então, quando você olha aí para esse calendário de Deus instituído na Bíblia, é o mês de Iyar, ou Ziv, como é chamado na Bíblia. E qual o significado desse mês? Se no calendário gregoriano que vivemos é um mês consagrado a Vênus, é um mês consagrado a Afrodite, a deusa Apro, a deusa da sedução, esse mês de Iyar, é um tempo de cura, tempo para voltar a atenção aos ensinos do Senhor que levam à cura. Quando você vai lá para Êxodo, Deus fala assim: olha, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos, se vocês ouvirem as minhas palavras, se vocês cumprirem, eu não vou trazer sobre vocês nenhuma doença, porque eu sou o Senhor que te sara. Queridos, nós estamos precisando de cura. Como é que a cura vem? Quando alguém volta os olhos para os ensinos do Senhor, para os ensinos da palavra, e passa a cumprir a palavra. Não adianta esperar a cura se vivemos longe de Deus. Não adianta esperar a cura se não queremos obedecer a palavra do Senhor. Tá bom? Então, o mês de Iyar, olha que bênção, né? Fascinante. Pastor Carlos vai orar por abril. Será um tempo de cura, um mês de cura, um tempo para nós voltarmos a atenção aos ensinos do Senhor, um tempo para receber uma nova provisão, que depois a gente vai falar sobre isso. Um tempo de florescer, um tempo que existe uma conexão entre o céu e a terra, um tempo para receber sabedoria, força e discernimento para aplicar essa força, e um tempo para receber revelação e estratégia de Deus. Olha que coisa fascinante. Então, pastor Carlos vai orar com você agora para abençoar o mês de abril. Amém? Vamos receber o pastor Carlos. Shalom, queridos.
Antes de orar, eu gostaria de falar para vocês que, enquanto a pastora pregava, Deus me levava de volta lá no mercado em Jerusalém. E quando ela falava de frutos, eu me lembro que eu nunca vi frutas como aquelas. Frutas muito grandes, muito bonitas. Porque tinha uma promessa ali do papai, que aquela terra ia realmente produzir muito. E nós estamos enxertados naquela terra. Nós vamos produzir e produzir muito. E os nossos frutos serão maravilhosos como aqueles que eu vi lá. Feche os seus olhos. Senhor, nós te pedimos perdão, papai. Perdão pela forma que foi consagrado o nosso calendário no mês de abril. Pedimos perdão e declaramos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Nós oramos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor sempre, desde o começo, sempre teve algo especial para a nossa vida. Sempre cuidou da gente com tanto carinho e com tanto amor. E eu sei, Deus, que no nosso mês de abril, papai, nós teremos do céu, sabedoria do céu, força que vem da tua mão poderosa, nos ajudando e nos guardando em todo o tempo. Oh, papai querido, arremacate patucoyonami, abekenehea yakoyandeshenehamatemas. Tu és o Deus de Israel, o Deus que preparou o seu povo, que instituiu um calendário poderoso, um calendário em que todas as coisas funcionam de acordo com a tua vontade, com a tua determinação. Então, no nome de Yeshua HaMashiach, nós transformamos esse nosso mês de abril no calendário gregoriano, num mês do calendário bíblico de Ar, Senhor Deus, e declaramos toda sorte de bênção, multiplicação, bênção sob medida, tremendo, que nós possamos, Senhor Deus, prosperar. Oh Deus, que se cumpra a tua palavra na vida de cada um que ora nesse momento. Aquele que está na sua casa, seja abençoado em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor está nos levando à instituição, à renovação, trazendo de volta princípios que vão mudar a nossa vida e a nossa história. E hoje o Senhor muda uma página na nossa vida, escreve coisas novas para a nossa vida e para as nossas gerações. Eu abençoo, Senhor Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu abençoo, Senhor Deus, o meu netinho Samuel, papai, que está lá no São Francisco, Senhor Deus, está ganhando peso, está se renovando, mas eu quero te pedir que aquela válvulazinha do coração dele feche, papai, para que tudo corra normal na saúde do meu netinho, Senhor Deus. Eu abençoo o Davi, meu neto, Senhor. Eu abençoo a minha geração e a minha descendência, assim como a tua palavra me ensina, Senhor. A minha geração será abençoada, e assim como Abraão, o patriarca, Senhor Deus, abençoou toda uma geração, eu abençoo, Senhor Deus, toda
todas as gerações desta casa, todas as famílias desta casa sejam abençoadas. Você que está na sua casa, seja tocado, abençoado, livre, sinta-se abençoado pelo Senhor Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido, te dou graça, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Esta é a última oração que eu vou fazer para encerrarmos esse culto, ok? E eu quero então abençoar, eu quero orar e liberar para você. Nós vamos fazer isso todos os meses, no culto de primeiros frutos, no dia do memorial de Rosh Chodesh, ok? Eu quero liberar sobre você a bênção desse mês, a bênção do mês bíblico de Shevat. Ontem eu citei, vou repetir rapidinho aqui, só ler para a gente já abençoar. Fala que Shevat é um tempo para dar frutos, um tempo para frutificar, aproveitando esse novo ciclo de produção que Deus te dá. Deus te dá um ciclo, Deus renova a tua vida esse mês, e Ele te dá a oportunidade de produzir. Produzir no quê? Na vida física e na vida espiritual. Então aproveita para você colocar em prática projetos físicos, ok? Projetos, olha, vou começar um emprego novo agora, vou executar algo novo agora. Começa a colocar em prática e recebe a bênção para Deus te fazer produzir. E também na vida espiritual, porque Jesus, como eu li ontem no texto, Jesus disse assim: eu escolhi vocês, e Yeshua falou, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, para que vocês deem frutos, ok? Uma outra coisa que é um tempo para desenvolver uma planície, uma base que venha sustentar as suas gerações, que venha sustentar a sua descendência, a sua casa, a sua família. Um dos filhos de Jacó, o seu filho chamado Asher, ok? Que é inclusive a tribo que é ligada com esse mês. Asher, ele recebeu uma bênção de Jacó, e Jacó disse para ele: olha, você vai produzir comida, você vai produzir alimentos que servirão à mesa dos reis. Que Deus coloque essa bênção sobre sua vida, que você produza tanto na tua vida, que traga alimento aos nobres, que traga alimento para a tua casa, alimento para a tua família, tanto de forma física quanto de forma espiritual. Também sobre esse mês tem uma outra bênção. A vara de autoridade estabelece um novo ciclo sobre sua casa. Existe uma vara de autoridade de Deus. Toma posse disso, para você ter autoridade espiritual na tua casa, para que Satanás não tenha poder de tocar na tua casa, para que espíritos maus não toquem na tua família. Amém? Toma sobre você isso. É um tempo de renovação. Então aproveita para trabalhar essa estação frutífera e desfrutar das riquezas que ela produz, como a pastora Gisele falou. E por último, também existe uma bênção, a bênção porque esse mês é chamado de mês do justo. E existe um texto que diz assim, o salmo para esse mês, que é o Salmo 1, diz assim: abençoado com felicidade é o homem. Que Deus traga a bênção de felicidade sobre você. Mas tem aí uma regra: como? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Então é um mês para você fechar os teus ouvidos aí espirituais, como a pastora Gisele pregou. Fecha esses ouvidos espirituais para os conselhos ruins e abre os seus ouvidos para receber direção de Deus. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Em outras palavras, não vá pela cabeça da maioria, não vá pelo conselho de pessoas ímpias, pessoas malignas, que só caminham para pecado e para o mal, tá bom? Nem se assenta na reunião dos zombadores. Tome cuidado com o que você compartilha na internet, toma cuidado com o que você posta. Veja se não estão escarnecendo de alguma coisa, se não estão falando mal do governo. Tome cuidado com isso.
Ao contrário, tem sua plena satisfação na lei do Senhor. O seu coração está voltado para a lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É um tempo para voltar a atenção para a palavra de Deus. É um tempo, quem sabe, para você falar assim: eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Ano passado nós tivemos esse projeto, 1 ano de leitura da Bíblia. Faz isso aí, estabelece isso para você. Essa pessoa será como a árvore plantada junto à margem de águas correntes, dará o seu fruto no tempo certo, apropriado, as suas folhas não murcham, e tudo que ele realiza prospera. Ele produz, ele é maduro, maturidade espiritual. Amém? Então feche os seus olhos. Eu quero abençoar então você com essa bênção para esse mês, com essa bênção de Shevat. Deus querido, eu abençoo tua casa, eu abençoo o teu povo, que a bênção da felicidade venha sobre eles, que venha sobre eles esse mês uma unção tão grande, unção para que eles possam começar a produzir. Aqueles que viviam uma vida estagnada com Deus, a partir de agora vão começar a tomar posição no reino, vão começar a descobrir os propósitos do Senhor para a vida deles, e vão começar a sentir desejo de produzir. Aquele que, eu sei que o Senhor já está fazendo isso, que já tem pessoas dizendo assim: eu quero trabalhar no ministério, eu quero voltar a tocar, eu quero pregar, eu quero aprender um instrumento, eu quero servir a Deus. Senhor, que o Senhor comece a trazer essa unção, comece a mover isso sobre eles, para que eles possam descobrir seus ministérios, comecem a descobrir os seus chamados, comecem a produzir frutos, porque o Senhor chamou discípulos, o Senhor escolheu pessoas, escolheu a todos para darem frutos, e esses frutos precisam ser constantes, precisam ser permanentes, que eles recebam essa unção, que esse tempo de unção frutífera, que esse tempo de produção frutífera seja ativado na vida da sua igreja, seja ativado na vida do seu povo, que eles tenham nesse mês uma unção, um ânimo, que eles tenham um entusiasmo, que eles estejam motivados, que eles comecem a fazer, a produzir, a buscar, a realizar, que eles comecem a estabelecer, ó Deus, algo que venha dar frutos para a sua geração, para os seus filhos, para as suas casas, para os seus netos, para as suas descendências, e eles sejam abençoados com essa unção que vem do Senhor, para a vida deles, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor por isso. Tome posse disso. Tome posse disso. Nós vamos encerrar esse culto. Irmãos, eu quero convidar você para que você esteja aqui amanhã, tá bom? Esteja aqui amanhã. Amanhã quem vai estar ministrando no 5º dia dessa conferência é a pastora Valdeia. Faz tempo que nós não vemos a pastora Valdeia. Nós convidamos, ela aceitou com muito carinho, vai estar aqui conosco, vai ministrar. Nós vamos orar amanhã pelo mês de maio. Você que está em casa, queridos, olha, não tem nada que substitua. É muito legal, muito bom, muito gostoso assistir pela internet, mas olha, eu vou falar uma coisa para você: nada substitui esse momento aqui. Nós estamos tomando aqui todos os cuidados, todos. Eu tenho falado para todos aqui: vem para cá, não fique sem máscara aqui dentro. Quando está sem máscara, quando a máscara está um pouquinho para baixo do nariz, eu falo: ó, põe a máscara aí em ordem. Eu pego no pé. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado. Né? E eu tenho falado também: traz a sua garrafinha com água. Nós não colocamos nem copo ali mais, não colocamos bebedouro, nada. Traz a sua garrafinha com água. Nós temos aqui um espaço muito grande, as cadeiras estão todas separadas, há uma distância muito grande entre eu que estou aqui sem máscara e vocês que estão aí, exatamente para não ter contato.
Estamos ministrando com as pessoas sentadas no banco, não chamamos aqui na frente, não pomos a mão, não abraçamos ninguém, não cumprimentamos ninguém, não ungimos ninguém. Se precisar ser feita uma unção, você recebe aí um vidrinho de óleo e você se unge, tá bem? Por quê? Porque é precaução, é cuidado. Então você que está na sua casa, vem para Beit, esteja conosco amanhã, o endereço está na nossa tela, tá bom? Vem para cá, vem participar conosco, amanhã 19h30 e domingo às 9h30. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Queridos, boa noite, bom descanso, Shabbat Shalom a todos, Deus abençoe.